Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês como que eu vou pro Japão e como você também pode ir. Quando a gente pensa em ir pro Japão, existem diferentes métodos e jeitos da gente conseguir atingir esse objetivo, com diferentes realidades também. Hoje eu vou contar a minha, que foi uma forma mais simples, e também várias outras para ver qual que vai encaixar na sua realidade e a gente vai descobrir hoje, juntos, como que você também pode ir pro Japão. Bom, o primeiro método mais simples é a gente pensar se você já tem alguma descendência japonesa. Se você já tem alguma descendência japonesa, fica um pouco mais fácil de você conseguir morar no Japão. É óbvio que quando a gente pensa em morar no Japão, a gente tem alguns objetivos a traçar. Trabalhar, estudar, mas com a própria descendência japonesa você já consegue tirar o visto de quem já tem parentesco japonês. Então você não necessita ficar com essa preocupação onde se vai ser trabalho ou idioma. Se você já pensa em trabalhar lá, existem algumas agências que já te levam com esse objetivo de trabalho. Você consegue seu trabalho antes mesmo de embarcar no Japão, você já tem esse trabalho. Então essas agências pegam pessoas que já têm um parentesco japonês e antes mesmo do embarque você já tem o seu trabalho. Vale ressaltar que o trabalho é em fábrica. Então quando a gente pensa em trabalho em fábrica, a galera fala muito dos lados negativos, que tem, e também tem os lados positivos. Quando a gente trabalha em fábrica, a gente trabalha muito. Você já vai trabalhar em fábrica, que é em si um trabalho, às vezes pode ser pesado, às vezes ele pode ser mais repetitivo, meio manual, mas você vai meio que trabalhar 11, 12 horas por dia, todos os dias, que é meio que da cultura. Não necessariamente vai estar no seu contrato. Caso você não queira trabalhar nessas horas extras, meio que obrigatórias, a galera que já trabalha lá vai começar a te ver estranho, porque todo mundo trabalha lá das horas extras. Aí chega uma pessoa nova que já não gostou, não se adequou, não está trabalhando direito. Às vezes o próprio chefe lá vai te colocar num lugar especificamente mais difícil, mais cansativo, porque sabe que você não vai fazer as horas extras e ele colocando lá, ele já te espera te mandar embora. Mas é óbvio que a remuneração é alta, você vai ganhar bem e você tem 2 folgas na semana. Aqui no Brasil, você trabalha muito e ganha pouco e não tem 2 folgas na semana. Eu já trabalhei em mercado que é 6-1, não tem 2 folgas na semana e acabou, não tem conversa, né? E trabalho de final de semana sim. Outros pontos que não são muito falados são as panelinhas que geram nessas fábricas, porque um pouco dessas agências elas têm a exigência de você já ir falando japonês. Então acaba que vai muitos brasileiros com a descendência japonesa que não sabem falar japonês. Então acaba formando uma panelinha de pessoas que só sabem falar o seu próprio idioma. Óbvio que nessas fábricas não tem só brasileiros, mas acaba formando aquela panelinha e às vezes tem pessoas que chegam lá e não são muito bem aceitas. Óbvio que isso que eu estou falando depende de caso a caso, mas se você já está no Brasil e não tem uma realidade muito robusta, a gente está falando de ir para o Japão, que é um país desenvolvido, para você ter um salário muito maior comparado ao Brasil. O poder de compra do Japão é assim, comparado ao Brasil, chega a ser brincadeira de criança. Então, tem todos esses lados negativos, mas também tem os seus lados positivos. Agora vamos para o segundo método. A outra forma da gente conseguir ir para o Japão é por bolsa de estudo. A bolsa de estudo mais famosa é a MEXT. Como é que funciona esse processo? Existe a MEXT, que as provas ficam, se eu não me engano, sediadas só em São Paulo, onde você se inscreve para fazer uma bolsa de estudos no Japão. Nisso equivale a vários outros módulos. Então assim, você pode fazer bolsa de estudo tanto para fazer uma pesquisa universitária, você pode ir lá fazer uma faculdade e até mesmo um curso técnico. E a maioria das provas são em japonês. Então você já tem que estar com o seu japonês em dia e também é uma bolsa de estudo para o Japão. Então assim, se você já fez concurso no Brasil, você sabe que é muito recorrido. Agora imagine uma bolsa de estudos para o Japão. Então assim, tem que estudar muito. Esse não foi um método que eu escolhi, evidentemente, porque eu não sou tão inteligente para fazer uma bolsa de estudo no Japão, mas se você se considera e você acha que tem capacidade, não vale a pena tentar. Estuda, você já sabe falar o idioma, se você já tem um breve conhecimento do que você de fato quer fazer, vai fundo, testa, se não der, não deu, você fez uma prova, tentou uma oportunidade, e se você passar, você vai estudar no Japão com uma bolsa. Se eu não me engano é de 120 mil ienes, deve dar uns 3.300 reais, e assim, você vai estar estudando no Japão com uma bolsa de estudos. Quando você já estiver lá no Japão, fora a bolsa, você também tem a oportunidade de trabalhar. Então, se você fazer um arubaito, que é um trabalho de meio período no Japão, que você consegue trabalhar umas 5 horas e meia por dia, de segunda a sexta, você vai tirar em média também de uns 150, 140 ienes, mais a bolsa de estudos, você vai ter um salário cheio no Japão e o seu próprio estudo. Então você vai viver bem. Essa é uma das formas. Eu pessoalmente acho muito difícil, mas se você acha que você tem capacidade, vai em frente e acabou. Foco em estudo. Agora, finalmente, vamos para o método que eu escolhi. O método que eu escolhi é o mais famoso e é o que a maioria das pessoas escolhe. Eu vou contar o meu relato e minha experiência com ele, que é se vincular a uma escola de idiomas, que ela patrocina o seu visto daqui do Brasil e você vai lá diretamente estudar a escola de idiomas para você aprender o japonês no próprio Japão, vivendo o cotidiano. A forma mais simples seria você se associar com uma assessoria e a assessoria pegar toda a documentação, entrar em contato com a escola para patrocinar o seu visto, já colocar a tua vaga,
Algumas assessorias têm imobiliárias parceiras, outras assessorias têm escolas que já têm moradia, então você não precisa se preocupar. Você pode fazer sem assessoria, né? O detalhe é que algumas assessorias são pagas, né? E se você fizer sem assessoria, vai ser um pouco mais cansativo, mais burocrático, porque você que vai ter que fazer toda a papelada. Às vezes você vai ter que fazer uma reunião. A escola que eu escolhi, eu vou ter que fazer uma reunião com o diretor para ele me conhecer, para ver se de fato ele vai querer eu na escola dele e tal. Se você não tiver uma assessoria por trás, você já vai ter que já estar falando o idioma japonês, você já vai ter que ter mandado os documentos em japonês, você vai ter recebido documentos em japonês. Então assim, com a assessoria fica tudo mais simples. É óbvio que ela é paga, né? A assessoria que eu escolhi é a Live in Japan. Nesse vídeo eu não sou patrocinado, eu vou contar o meu relato com ela, só que não muito detalhado. Eu tô pensando em fazer um vídeo contando exatamente qual que é o meu relato com a Live in Japan, essa assessoria. Porque ela é patrocinada por vários influencers e tal, e eu vou contar o meu relato de quem tá dentro dela, né, e quem tá passando por ela. Porque as pessoas já passaram, ela se modificou conforme o tempo, o preço mudou, então eu vou contar como que é a minha experiência e os custos dela. Mas assim, eu já vou dar um leve spoiler. Ela foi muito boa, né? Ela foi muito boa. Eu penso que assim, caro é coisa que você paga e não tem dor de cabeça. Com a Live, eu não tive nenhuma dor de cabeça, nenhuma. Ela pegou na minha mão e me ajudou em tudo. Tem umas questões que a gente vai retratar no outro vídeo contando sobre a minha experiência com ela, para ver se vale a pena com você, se você assinar. Porque uma coisa que eu fiz foi ter olhado a propaganda da Live e tal, e eu acabei não olhando outras assessorias. Existem outras assessorias que te levam para o Japão. E inclusive existem assessorias em outros países que conseguem te levar para o Japão, mesmo você estando no Brasil. Então, basicamente, a assessoria vai te pedir todas as suas documentações, você vai ter que renovar seu passaporte, você vai ter que mostrar uma quantidade em dinheiro razoável. E essa quantidade de dinheiro razoável, que é o maior problema dos estudantes, porque você vai ter que mostrar, dependendo da escola, uma quantidade na sua conta bancária, para ela perceber que quando você chegar lá, você não vai morrer de fome. Então você vai ter que, quando você chegar lá, você não vai ter no primeiro dia um emprego garantido, que nem no da agência de fábrica que a gente comentou há uns minutos atrás. Então você tem que comprovar uma quantidade específica que a escola pedir, para quando você chegar no Japão ter um tempo específico para você se acostumar, entender e aí sim começar a trabalhar. É óbvio que já tem pessoas que chegam lá, começam a trabalhar e tal, mas a minha própria escola vai comigo tirar minha conta do banco. Você não consegue trabalhar sem conta no banco, com documentos próprios quando você chegar no Japão. Então assim, é uma coisa que assim, chega a ser quase tão um sonho, né? Essa toda a história e tal, então assim, eu ainda vou descobrir. Né, eu ainda vou pro Japão. Eu vou na turma de outubro de 2025. Estamos em março de 2025, já indo para abril. Então, se você tá vendo esse vídeo, pode ser que eu já esteja lá. Então, clica aí no canal para você ver se eu já tô lá ou como é que tá todo o processo aí. Ou você pode estar no meu primeiro vídeo. Se você tá no meu primeiro vídeo, eu já peço que você se inscreva, né? Porque não é fácil a gente gravar tal. A gente vê muito youtuber. Quando chega no Japão, o cara posta, chega no Japão e para, ele some. A galera tipo, pensa que o cara morreu. Né? Mas é complicado, né? A rotina é muito puxada, né? Mas é basicamente isso. Sem assessoria, você vai ter que ir atrás da escola que você quer, ver se ela aceita, a quantidade de vagas, todo envio de documentação, para você selecionar uma turma aí. A assessoria vai pegar na sua mão e vai fazer tudo certinho. Uma coisa que eu não fiz foi olhar todos os métodos. Será que esse é o único jeito mesmo? É isso que a gente está tentando entender aqui, para ver qual que vai ser a melhor realidade para você. Agora a gente vai para outros dois métodos de ir para o Japão, que eles são um pouco mais complexos, né? O primeiro é um visto de trabalho. Você conseguir ir para o Japão com um visto de trabalho é muito complicado, né? No Japão, um detalhe muito importante é que você não pode ir como turista chegando lá, trabalhar e conseguir o visto, né? Então quando a gente chega no Japão, você já tem que vir com um visto de trabalho ou um visto de estudante para aí sim arrumar um trabalho lá, né? E um visto de estudante, você não vai conseguir trabalhar 8 horas, né? Você vai conseguir trabalhar o meio período para aí sim você estudar. Quando você está com visto de estudante, a sua prioridade é o estudo. Então você não está lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, tá? Você está lá para ir estudar. Então se você começar a focar no trabalho, ir mal nos estudos, faltar na escola, eles podem muito bem tirar o teu visto e te mandar embora, porque você foca em estudar. Agora, se você já vem para o Japão com um visto de trabalho, aí as coisas ficam mais fáceis. Só que assim, é muito difícil. Você tem que ser um cara acima da média, né? Você já tem que ter uma faculdade e é meio complicado, porque o Japão, ele tem que entender que assim, por que eu não posso contratar um japonês e eu tenho que te mandar lá? Qual que é o seu diferencial para ir trabalhar lá? Mesmo que você até tenha um diferencial, você necessariamente vai ter que ter uma faculdade, um bacharelado, né? Ou pelo menos, no mínimo, 10 anos de experiência na área que você está atuando. Aí sim eles vão analisar, ainda assim analisar, mesmo se você tiver 10 anos e não tiver faculdade, analisar
se vale a pena mesmo trazer você e tudo e tal. O outro método mais usado, né, antigamente, era você chegar lá no Japão, se casar e aí tirar o visto de cônjuge e tá tudo certo, né? Você tira o visto e depois se divorcia e continua morando lá no Japão com esse mesmo visto. Hoje em dia ficou mais apertado, isso em vários outros lugares, né? Não é só especificamente no Japão. Na Inglaterra era mais fácil, hoje em dia também já apertou, né? Em Portugal as leis de imigração apertou, agora está começando a dar mais uma brechinha. Então assim, a imigração nos outros países, ela é complicada, principalmente quando a gente pensa no Japão. Então assim, não tem como ir como turista e depois arrumar um trabalho lá, eu vou de turista, trabalhar em restaurante porque tá precisando, ver que tá, depois eu só troco. Não, não é bem assim. Então você chega lá, você não quer fazer faculdade, você não quer fazer curso técnico, você quer continuar trabalhando no restaurante ou cuidador de idosos, você faz o toque no vista. Só que assim, você vai trabalhar bastante, né? Eles veem que a galera que quer fazer o toque no vista tá lá para trabalho, então eles vão pegar para deixar você trabalhar, né? Então assim, quer ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, show de bola, mas vai trabalhar bastante. Bom, e esse foi o vídeo. Esses foram os métodos que eu achei para ir para o Japão. Se você acha que eu cometi algum erro de informação durante esse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que a gente conversa, não tem problema. Esse foi uma das informações que eu usei para de fato ter convicção de ir para o Japão, qual o método que eu ia usar para ir para lá. Então, vai ser maravilhoso ter uma comunidade de pessoas que querem ir para o Japão, vivenciar esse sonho. Eu vou mostrar para vocês como vai ser minha rotina de estudos aqui, até mesmo quando chegar lá, de trabalho, de escola. E é isso. Maravilhoso ter vocês aqui comigo. E muito obrigado. Então, até mais. Tchau, tchau.